Olá, gente amiga! Já está no ar o seu programa de televisão mais completo e inclusivo. Sim, ele é feito por pessoas com deficiência para você e aborda diversos temas sobre a nossa convivência em sociedade. Pois é, Lisete. E hoje o nosso tema está imperdível. Trazemos um tema muito quente para você refletir. Sim, você mesmo. E de hoje para frente será assim. O nosso programa passará a trazer temas específicos e serão apresentados em jeito de reportagem e ou entrevista. É você, caro telespectador, que poderá fazer parte do nosso programa. Sim, poderá contribuir com um tema que terá analisado, investigado e depois abordado aqui no nosso programa. Para isso é muito simples. Só terá de enviar um SMS para o nosso número 8765902244. Não se esqueça de deixar o seu nome. E qual é o tema para o programa de hoje, Lisete? Obtenção da carta de condução por pessoas com deficiência. Ótimo! Podemos elucidar-nos um pouco mais. Claro! Todos gostariam de um dia conduzir uma viatura, certo? Pessoas com ou sem deficiência têm esse sonho ou desejo. Sucede que para tal acontecer, há requisitos que devem ser seguidos, que começam por frequentar uma escola de condução. Lógico, não é, Lisete? Mas a questão é, será que um cego, surdo ou mesmo uma pessoa com deficiência físico-motora pode tirar uma carta de condução? As condições estão criadas? Respostas a estas e outras perguntas você terá na reportagem que segue, muito bem produzida pela equipe da TV Surdo, que espelha o necessário para um surdo conseguir uma carta de condução: sacrifício, esperança e fé. Uma carta de condução. Todos queremos ter, claro, e os motivos variam de situação para situação. Uns tiram-na para conseguir um emprego de motorista e outros para poderem realizar o sonho de dirigir uma viatura. Fácil ou não, todos os motoristas devem observar o mesmo protocolo: sentar-se confortável, apertar o cinto de segurança, ligar a viatura, certificar se todos os comandos estão no ponto certo, colocar a primeira mudança e iniciar a marcha. Mas para Alfredo, nome fetício da nossa fonte, mais um elemento é necessário: o aparelho auditivo. Não, infelizmente não tenho, ainda não tenho. Não tenho. Não tenho carta de condução, ainda estou a tratar, na verdade. Sim, eu tenho a carta de condução, já há 2 anos que eu consegui. Ainda não. Comecei no ano passado, mas como bem sabemos, devido a esta situação da pandemia e falta fazer exame. O objetivo mesmo era ter, porque como irmão mais velho, o pai sempre que ficava meio assim, tinha que se esforçar ou pedir a alguém. Então achou-se melhor, por bem, a gente matricular na escola de condução, que é muito mais para essa ajuda. Existem vários motivos para se ter uma carta de condução, não é? Gostaria de ter para poder conduzir o meu carro, facilitar também a minha vida. Primeiro porque, na verdade, é uma situação de desemprego, acaba funcionando como uma espécie de retaguarda.
O objetivo de ter a carta de condução para trabalho, mais para ter trabalho. Almejo que um dia consiga ter um carro, então não posso conduzir sem a carta de condução. São necessários 3 meses para conseguir uma carta, mas para Alfredo foram necessários anos. Eu dizia para o meu pai que eu não podia tirar a carta de condução. Meu pai disse não, eu vou tentar. Foi até o governo e diziam não, e foi diretamente. Ele, por sorte, conseguiu insistir até o governo e fiz lá a profilaxia dos médicos na junta médica e viam que eu tinha também alguns restos de audição e podia usar a língua de sinais. Em Moçambique, as escolas de condução não apresentam mecanismos de ensino para surdos. Por isso, Alfredo via seu sonho de conduzir uma viatura cada vez mais distante. Foi com apoio familiar que tudo se tornou realidade. Na verdade, não foi uma coisa fácil, só que a ansiedade de um pai, apesar de eu ter nascido um filho deficiente, a ansiedade foi maior de querer ver a ele a conduzir como os outros filhos que conduzem carros. E como tenho carros, para ver o meu filho não conduzir, isso não me deixava bem. A jornada não foi fácil. De escola em escola, o Sr. Armando, nome fetício do pai da nossa fonte, tentou encontrar uma que pudesse habilitar o seu filho com surdez quase profunda. Eu andei quase a maior parte das escolas de condução daqui do Maputo e, na verdade, não aceitava, apresentavam-me muitas dificuldades. Que dificuldades são essas? A nossa equipa de reportagem dirigiu-se a algumas escolas de condução em Maputo para compreendê-las. Primeiro, segundo a lei, o surdo total não tem direito a fazer a carta de condução, mas aceitamos ou aceita-se quando é parcialmente surdo. Então, um ouvido com problemas e o outro, ou ainda que não ouça nada num único ouvido, e o outro que esteja bem. De acordo com a linha H do artigo 45 do Regulamento do Código da Estrada, é motivo de reprovação de candidato com deficiência auditiva, passamos a citar: a acuidade auditiva em cada ouvido inferior a 1/2, equivalente à voz ciciada a 3 centímetros. Numa primeira fase não é fácil. Não é fácil porque também depende da capacidade do instrutor. O instrutor deve ter estado preparado o suficiente para lidar com esse tipo de casos, porque isso também faz parte da educação inclusiva, faz parte de uma nova forma de trabalhar, faz parte de uma nova técnica de ensino e métodos de ensino. Então, a educação inclusiva não se fala já há muito tempo, então é uma nova componente que precisa de uma educação ou um treinamento, uma instrução um pouco mais avançada e moderna. Então, no ato de ensino e aprendizagem, talvez agora que estamos a receber, ou poderemos receber um pouco mais números de pessoas com deficiência e que está-se a liberar que as pessoas possam fazer as suas cartas de condução mesmo com deficiência, é possível que mesmo no curso de instrutores tenha lá uma cadeira que trata de educação inclusiva na instrução de condução de veículos automóveis. Ainda assim, Alfredo
À semelhança de muitos jovens da sua idade, conseguiu realizar seu sonho graças à escola de condução, que teve de se adaptar às suas necessidades. Pode-se desenhar, mas no entanto não existe, porque o plano é feito, geralmente o que se pode fazer é um acompanhamento especial no seio dos outros estudantes e dentro da sala de aulas e mesmo nas aulas práticas um tratamento especial para essas pessoas que necessitam de cuidados especiais na educação. Então, se por acaso recebermos muito mais, podemos desenhar uma forma de lidar com eles de um jeito mais um pouco avançado. Mas, por enquanto, não há necessidade, porque às vezes só aparece uma pessoa e não há muita necessidade de desenhar um currículo a contar com isso. Por sua vez, a Associação das Pessoas com Deficiência de Moçambique compreende que as condições devem estar já criadas tanto nas escolas quanto noutras instituições envolvidas neste processo, não havendo necessidade de se esperar que haja um número maior de surdos. Há muitas pessoas com deficiência que não conhecem os seus direitos, têm condições para poder tirar carta ou para beneficiar-se de outros serviços, mas essas pessoas não têm conhecimento. E também algumas escolas de condução, se não muitas mesmo, não têm conhecimento de que a pessoa com deficiência pode e tem direito de aquisição da carta de condução. Conheço um caso, não vou citar o nome, em que a pessoa foi para essa escola, não sabia, foi para uma outra, a escola não sabia como é que, então dizia, remetia a pessoa ao Enater. Então fez com que a pessoa desistisse de adquirir a carta de condução. Então é necessário que se faça um trabalho ao nível das organizações, das pessoas com deficiência, e não só, mas também ao nível do próprio Enater, que os seus colaboradores ou funcionários tenham conhecimento de que a pessoa com deficiência também tem direito à aquisição da carta de condução, para evitar o caso de, a pessoa chega lá na escola, quer ir para a escola, diz que é a Enater que vai lhe permitir, vai para a Enater que é a escola de condução que resolve. Enquanto as condições não são criadas, os mais de 70 mil surdos continuarão pulando de escola em escola à procura de realizar seus sonhos, ou até mesmo conseguir uma carta de condução que lhes possa habilitar a um emprego e, por via disso, mudarem suas vidas. Que lindo tema de reportagem! E você em casa, qual é a sua opinião? É ou não nosso direito, como surdos, que as escolas estejam preparadas? Nós vamos sair para um breve intervalo e voltamos em poucos minutos. Enquanto isso, vai refletindo. É ou não violação de um direito de uma pessoa com deficiência o fato de as escolas não se apresentarem acessíveis para os surdos? Vemos você já. Olá, bem-vindo e bem-vinda de volta ao nosso programa. O programa inclusivo, o programa da inclusão social. E então, já pensou e analisou? Ainda tem dúvidas? Veja a reportagem seguinte, que aborda o mesmo tema, mas desta vez trazemos o dilema de pessoas com deficiência físico-motora para adquirir uma carta de condução. Quanto dinheiro você já gastou para ter uma carta? Não mais do que 10 mil meticais. Para Andréia, Nhantumbo e outros, esse valor representa apenas uma pequena parte. Acompanhemos a história para entendermos melhor os gastos envolvidos. Foi o meu processo para adquirir a carta de condução. Não foi algo muito fácil.
são etapas complicadas uma atrás da outra. Quando nós pensamos que esta era a mais complicada, de repente aparece a outra. É a história, desculpa, é a história do Inater, para ver se aceitavam. Então eles olham para mim, condução? Que? Como assim? Porque eles aceitam que a gente faça o teórico, mas vamos para a parte prática. Eles olham para ti. Eu digo, ainda tentamos de uma outra forma, enquanto adaptavam o meu carro, eu tentei fazer o prático, mas disseram logo, não pode ser, tem que ser uma viatura em seu nome, adaptada, e pronto. Se não estiver em seu nome, é impossível, nós não vamos emitir nenhum documento. Uma viatura própria para aprender e fazer os exames de condução é a primeira condição para uma pessoa com deficiência motora obter o documento que o habilite a conduzir. Preparei o carro para as aulas práticas. Então, no ato da preparação significa que era para adaptar o carro. E é um carro manual e caixa aberta, Isuzu. Então, isso teve custos não pequenos, são um pouco grandes para mim. São testemunhos de duas pessoas que representam o sentimento de várias outras. Elas sentem-se discriminadas pelos critérios necessários definidos para a aquisição de uma carta de condução no país. Mais excludentes ainda são os valores monetários envolvidos. Para se ter uma ideia, são necessários, em média, perto de 40.000 meticais para reunir todos os requisitos. E foi preciso pagar 16.000 para a adaptação do carro, pagar outros 10.000 para o engenheiro assumir a responsabilidade dessa adaptação do carro e pagar a expensão do carro no Inater, porque não podia ser usado sem que o Inater inspecionasse. Então, foram 16, mais 10, mais aquele valor de expensão do Inater, para que isso fosse aprovado, o carro, para que eu fizesse o exame, para que eu fizesse a prática e finalmente para que eu tivesse a carta. Então, não foi tão fácil assim em termos de custos e foi muito difícil. E de quem são os custos de transformação da viatura para atender alunos com deficiência motora? Do aluno ou da escola? Como o Inater explica isso? Havendo uma iniciativa de comprar uma viatura, isso é de responsabilidade da escola. Mas nós abrimos uma exceção porque, primeiro, são poucas pessoas que, nesta condição, que vão à escola. Se calhar por falta de divulgação, etc, etc. A outra é que as pessoas não apresentam o mesmo tipo de deficiência. Então, seria difícil comprar uma viatura, por exemplo, para alguém que não tem um membro inferior, depois de ir comprar uma viatura para uma pessoa que não tem um membro superior, quer dizer, ficava muito complicado. Então a norma abriu um espaço que, havendo alguém que tenha uma viatura adquirida, né, nas condições em que ele se apresenta, ele pode se inscrever na escola. E não se faz a mesma exigência que aqueles veículos que aparentemente são usados para formar condutores normais. Engana-se quem pensa que somente as escolas de condução excluem os alunos com deficiência. Os problemas de acessibilidade arquitetônica juntam-se ao dilema. Os exames são feitos no primeiro andar. Como é que eu, cadeirante, vou chegar ao primeiro andar para fazer o exame teórico? Expliquem-me. Como? É inadmissível. Só para chegar ao Inater tem uns degraus. Se eu não tivesse o meu motorista e a boa vontade de algumas pessoas que estão ali à volta,
também não ia conseguir fazer nem o teórico, nem inscrever-me ia conseguir. E depois, para tratar os outros documentos da parte teórica, tem que subir-se para um segundo ou terceiro andar e falar com não sei quem, ficar à espera durante não sei quanto tempo. Ora, a pessoa não está a almoçar. Eles não existe sensibilidade para conosco. André e Nhantumbo consideram que os factos acima mencionados representam um grave atropelo aos direitos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência e questionam sobre a inclusão social. Aonde é que está esta tal inclusão? Então, a inclusão é uma palavra bonita, soa bem, está na moda, sim, mas que tal pormos em prática? Temos deficiência, sim senhor, mas somos cidadãos comuns como os outros, com direitos iguais, embora em algum momento temos um tratamento meio diferenciado por causa da nossa condição física. Não é pensar que qualquer pessoa com deficiência, porque é pessoa com deficiência, não pode casar, não pode ter viatura, não pode conduzir por si, não. Então é preciso observar tudo isso aí, porque nós todos teremos as mesmas oportunidades quando estas são colocadas de uma maneira possível para nós. Agora ficou mais claro, né? Nós vamos sair para um breve intervalo e voltamos em poucos minutos. Olá, bem-vindo e bem-vinda de volta ao nosso programa, o programa inclusivo, o programa da inclusão social. Como dissemos no início do nosso programa, passaremos a abordar um único tema em todos os nossos programas. E hoje estamos a fazer uma radiografia sobre as cartas de condução para condutores com deficiência visual e auditiva. E em relação a este assunto, o governo moçambicano, através da Assembleia da República, reconhece a necessidade de garantir que todos sejam tratados de igual forma. Convidado a comentar esta situação, Antônio Buena, presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade da Assembleia da República, esclarece todos os contornos legais e de direitos humanos. Há matérias que são regulamentadas pela Assembleia da República e outras que são regulamentadas pelo Governo. Agora, esta questão das licenças de condução constam do Código de Estrada. E o Código de Estrada é um documento criado pelo Governo. Então, caberia ao Governo, em princípio, determinar, regulamentar esta situação da obtenção de cartas de condução. Mas é evidente que nós, como Assembleia da República e principalmente como a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade, temos a obrigação constitucional e regimental de garantir que todos os cidadãos são tratados de igual modo perante a lei. Isso significa que nenhuma instituição do Estado pode discriminar qualquer cidadão, seja qual for a natureza ou a razão. E de certeza o Governo deverá estudar melhor o assunto para ver em que termos é que pode-se alargar esta possibilidade de mais nossos concidadãos poderem obter a sua licença de condução, tendo em atenção atualmente a condição em que se encontram. Aí está, a Assembleia da República nunca foi abordada numa situação destas, por isso não tem qualquer plano. O plano não existe, porque nunca tínhamos sido abordados para pensarmos sobre esse assunto. Eu acho que o fato de ter apresentado essa questão vai ser já motivo suficiente para começarmos a criar algum debate e tentarmos nos aproximar das entidades competentes e especializadas nesta matéria e que nos possam dar informação relativamente aos mecanismos que devem ser criados de modo a garantir que também estes nossos concidadãos possam
sentir parte daquilo que é a solução dos muitos problemas de desenvolvimento que o nosso país tem, e também possa lhes permitir criar mecanismos de sustento e também de melhoramento do seu autoestima. Entretanto, está disponível a prestar o seu apoio para se encontrar uma solução para o problema. A Assembleia da República pode eventualmente fazer alguma advocacia para ajudar, por exemplo, essas escolas que estão dispostas a enveredar, a adquirir material especial, atendendo também à condição dos seus alunos ou estudantes. Possivelmente pode-se fazer um contacto até a nível de governo para ver qual é a possibilidade de eventualmente até algumas taxas ou direitos poderem ser reduzidos, mas dificilmente isso pode conseguir na aquisição, porque a aquisição tem um produtor, o vendedor, tem os seus preços. Então, na relação com o vendedor pode ser muito difícil, mas quero eu acreditar que internamente, sobre os custos internos, é possível de facto fazer algo em coordenação com o governo, mas também é importante que esta associação e quem representa pessoas com estes problemas possam atualmente, em coordenação com o governo ou com as escolas de condução em primeira instância e depois com o governo, tentar negociar formas de garantir que custos relativos à importação de veículos ou máquinas com características especiais possam certamente estar isentas de pagamento de direitos aduaneiros e outras imposições fiscais. Esperamos que agora, depois deste programa, iniciem os preparativos para tal e contamos com o apoio de todas as organizações da sociedade civil e principalmente as que trabalham com a área da deficiência possam apoiar o Estado a atualizar o dispositivo legal que rege todo o processo de obtenção de carta de condução, de tal forma que respeite os direitos das pessoas com deficiência. Agora, vamos a mais uma aula de língua de sinais. Olá, seja bem-vindo à aula de língua de sinais. Conheça alguns termos sobre a condução. Carta de condução. Polícia de trânsito. Escola de condução. Vamos repetir. Carta de condução. Polícia de trânsito. Escola de condução. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até ao próximo programa. E assim chega ao fim mais um programa da TV Surdo, o programa de televisão mais completo e inclusivo do país. Esperamos que tenha sido do seu inteiro agrado. Envie-nos temas que julgar importantes para serem apresentados aqui. Temos o próximo encontro marcado para daqui a 7 dias.